Olá pessoal, eu sou a Evelyn Barbosa e você está assistindo a mais um episódio de Casperianos Vida Após Casper. O nosso convidado de hoje entrou aqui na Casper Libero em 2007 e se formou em jornalismo em 2011. E atualmente ele apresenta o Globo Esporte, tem participações especiais no Bom Dia São Paulo e no Mais Você, o programa da Ana Maria Braga. Seja muito bem-vindo, Alessandro Jodar. Oi, Evelyn, muito obrigado pelo convite. Folguista do Globo Esporte, né? Que o Fred tá sempre por aí, viajando, tal, Copa do Mundo, mas estamos aí comendo bastante também na Ana Maria, ainda bem, curtindo bastante aquela mesa e todo dia no Bom Dia São Paulo. Com certeza. E antes de começar a nossa entrevista, eu quero te agradecer por você ter topado compartilhar sua trajetória com a gente e voltar aqui na Casper Libero. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Eu fico lisonjeado aqui com o convite e de estar sendo entrevistado por você, Evelyn. Muito obrigada. Bom, e para começar, vamos falar lá do início da sua trajetória. Quando você percebeu que você queria o jornalismo esportivo, você desde criança tinha essa vontade de participar do jornalismo esportivo ou foi algo que você construiu aqui na Casper Libero? Olha, eu lembro de quando eu era bem pequeno, assim, alguma aula, sabe, de inglês, uma coisa meio aleatória, ter um trabalhinho ali sobre o que você quer fazer quando crescer. Eu não tinha muita ideia. Eu falei, quero ser jornalista esportivo porque aí eu posso ir nos eventos sem pagar ingresso. Foi a primeira vez que eu lembro assim, de ter dito para mim mesmo que esse podia ser um caminho, né? Sempre fui muito mais da área de humanas, gostava de ler, de escrever, e acabei indo para o jornalismo. E quando eu entrei aqui na Casper, fui me envolver com vários projetos que existiam naquela época na faculdade, e muitos deles eram relacionados ao esporte. E eu gostava de esporte, falei, vamos lá, né? Então tinha programas, principalmente na rádio universitária, na Rádio Gazeta M, que eu participava. A gente teve uma época lá até que fazia transmissões de jogos também, né? Pelo tubo, que a gente fala, olhando a TV. Então, eu acabei, aqui dentro da faculdade, sendo bastante puxado pro lado esportivo. Sim. Mas eu confesso para você que, assim, eu achava que seguir pelo jornalismo esportivo poderia ser algo eventualmente maçante, porque as histórias elas acabam se repetindo, né? Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que na verdade é o contrário, porque se você escolhe uma linha do jornalismo, que é o jornalismo econômico, você sempre vai falar de economia. Cultura, você vai falar de cultura. E policial, casos envolvendo crimes. Sim. Agora, o jornalismo esportivo, você vai falar de tudo isso. E ainda mais do esporte. Então, o esporte é economia, o esporte é cultura, o esporte às vezes está também nas páginas policiais. Sim. Então, o jornalista esportivo, na verdade, ele é o que tem acesso a todas essas áreas, além de falar de esporte. Com certeza. E aí, calhou, então, de eu ser puxado para o jornalismo esportivo pelas dinâmicas da faculdade, e quando eu entrei no meu estágio na Globo, na hora de decidi ali se eu ia pro jornalismo ou esporte, falei, já tenho feito tanta coisa do esporte, né? Sim. Então acho que as minhas chances também aumentam. Com certeza. Aí fui com o jornalismo esportivo e estamos aí até hoje, mas eu acho que assim, para quem é jornalista, o que vem depois, de fato, é secundário. A gente, acima de tudo, é jornalista e trabalha para... Né? Exato, e a gente trabalha para buscar informação, para dar notícia, aí não importa se é no esporte ou em qualquer outra editoria. Com certeza. O jornalismo esportivo, como você disse, envolve todas as áreas e nos abre portas também para experimentar falar sobre todos os esportes e inclusive envolve política, cultura, com certeza, é realmente sobre isso. Mas antes mesmo de ter o Jodar da Globo, das programações, existia um Jodar estudante que passava por esses corredores aqui da Casper Libero. E de que forma você acha que a Casper Libero te ajudou a moldar com os projetos laboratoriais, com os professores acadêmicos? Como te moldou para o profissional que você é hoje? A Casper, ela é fundamental, né? Ela me deu o alicerce para o que eu viria a conquistar. Mas, acima de tudo, eu acho que a Casper, ela é um mundo aberto. Ela te dá aqui estrutura para que você construa aquilo que você acha que tem que construir. Te dá ferramentas para isso. Ferramentas, equipamentos, materiais. Então,
A Casper, ela tem ali um balcão, imagina assim, com as ferramentas, com matéria-prima, e aí é com você. Eles vão te ensinar a fazer uma casa, a fazer um carro, ou pelo menos o que você precisa para, né, conseguir construir aquilo ali. E aí, se você quiser, se você tiver um interesse, vai lá, pega e faz. Então, a Casper, ela te dá tudo isso. E aí eu me sinto, assim, muito privilegiado de ter tido a oportunidade de cursar a Casper e com os colegas de turma que eu tive, no momento que eu estava aqui, porque posso falar muito pela minha época, né? Não sei antes, depois, mas no período que eu estive aqui, foi um momento, assim, de muita ebulição, sabe? De informação, de cultura, e eu não seria, eu não consigo imaginar sendo a pessoa, o profissional que eu sou hoje, se não fosse a Casper e esses dois lados, né? Da liberdade que eles te dão para experimentar e criar, e ao mesmo tempo a estrutura que também, né, me forneceu para que eu pudesse trazer para o mundo o que estava na minha cabeça. Com certeza. E bom, e no início você comentou sobre o estágio na Globo, e apesar de tudo, você recebeu um não no início, né? Foi. Do estágio da seleção da Globo, e depois você recebeu uma oportunidade de participar de uma premiação esportiva, inclusive por um dos professores aqui da Casper, que você recebeu esse convite, e você foi, mostrou que era capaz, não deixou só aquele não definir a sua trajetória. E para nós que estamos no primeiro semestre, no segundo, iniciando a faculdade de jornalismo, a gente fica naquela ansiedade e percebe aqueles nãos, aquelas primeiras portas fechadas. Mas você não deixou isso te definir. Como que você diria para uma pessoa que está iniciando agora que não deixar o primeiro não definir toda a sua trajetória? Eu acho que assim, o jornalista, ele tem que aprender a conviver com o não. Porque se você vai tentar marcar uma entrevista, o que mais você vai ouvir é não. Não dá, não posso, telefone que toca e ninguém atende, que toca a pessoa desliga. Então, como jornalista, você tem que ter essa casca para ouvir muito não e correr atrás. E essa mesma resistência, resiliência que a gente tem que ter na nossa profissão, no dia a dia, quando a gente está ali exercendo o nosso ofício, a gente tem que carregar também para a nossa busca por oportunidades. Então, eu também acho que hoje em dia fala-se muito mais nisso, né, na capacidade que a gente tem que ter de se reinventar. Sim. Então, eu vi ali entrar na Globo como uma grande oportunidade. A partir do momento que eu recebi um primeiro não, falei, tá, então agora qual é o próximo passo? Vou tentar rádio. Eu já fui atrás de um curso de radialista para aprender mais e, tentar de novo por um outro caminho. E acho que a nossa trajetória como jornalistas, ela vai sempre ser assim, entendeu? Eu recebi um não e todo mundo que você for conversar recebeu nãos também, e a gente tem que lidar com isso, sabe? Leva pra terapia, pro almoço com a família, abraça o seu cachorro, mas a gente precisa saber lidar com o não. E saber que sempre existe uma outra alternativa, um outro caminho para seguir, e isso vale tanto para a carreira, de uma maneira mais ampla, como para o dia a dia. Se você tem dificuldade para aceitar não, puxa, talvez seja melhor procurar outra profissão, porque o jornalismo é uma batalha constante com os nãos que a gente recebe. Com certeza, realmente são as escolhas, né? Você não desistiu quando você recebeu não, você foi lá e mostrou que você realmente era capaz para a vaga, né? E também falando um pouco sobre esse momento que você estava aqui, né, na Casper como estudante, você passou pela revista Esquinas, pela Rádio Gazeta, e são projetos que realmente te moldam para o dia a dia do ao vivo até mesmo, né? E atualmente você participa do Globo Esporte, do Sport TV, Bom Dia SP, então foram várias oportunidades que você teve. E quando a gente te assiste, a gente percebe que você realmente passa uma transparência, uma humildade, uma conexão com o telespectador. E não só com o telespectador, mas também com quem está do seu lado, né? Como a Sabrina Simonato, com todos os seus amigos da bancada. E a gente queria saber como passar
vibe tão autêntica, né? Para que todo mundo se sinta tão conectado com você. Uhum. Olha, Evelyn, essa é uma pergunta muito boa, porque ela vai esbarrar num negócio que, para mim, é a essência do que a gente é, entende? Não dá para eu descrever o que eu faço para conseguir ter uma conexão com o público, porque, basicamente, o que eu faço é o meu trabalho da melhor maneira possível, sabe? Então, assim, o mais importante para a gente é ter as informações corretas, trazer os dois lados do que a gente estiver apresentando. E aí, feito isso, aí a gente começa a trazer outros elementos, né? E para não deixar assim, absolutamente sem resposta, para não ficar assim, né? Pô, se esquivou, não é. Mas é porque eu acho que assim, nós como comunicadores, cada um tem a sua maneira de ser e que é também um reflexo do que a gente é na vida. Sim. Então, assim, eu acho que o que eu apresento no ar, que como você trouxe a leitura de que, poxa, é muito espontâneo, tem uma conexão com quem está do outro lado, já vai ter gente que vai dizer que, putz, eu já li isso já, não, ele faz muita careta, é falso, tal. Então, sabe, a gente vai lidar com várias coisas assim, que no fim das contas, o importante é que a gente tenha consciência de que o trabalho que a gente está fazendo reflete aquilo que a gente é. E aí eu procuro, estando no ar, na TV aberta, principalmente, a gente está falando com um público muito diverso. E no caso do esporte, eu tenho que ter a humildade de saber que quem está do outro lado talvez não entenda nada de esporte, ou que não queira saber do esporte, sabe? Sim. Então, nós estamos ali no Bom Dia São Paulo, o cara saindo para pegar o trem, sabe nem quem é Corinthians, Palmeiras, Santos, não sei, não quer, e o trem. E aí chega o cara do esporte. Exato. Eu sei que eu tenho que estar lá também para esse cara, para falar, eu vou só falar rapidinho, falar de um jeito legal, que você vê que as coisas legais, mas eu não quero atrapalhar o seu dia. Então, eu não quero chegar lá e ser o centro das atenções, e ser necessariamente esse cara que, nossa, olha só, é o momento do esporte. Sim. Sabe? Eu entendo o meu papel ali como um jogador do nosso time e que está ali para trazer a minha parte, mas ainda é um jornal, ainda a prestação de serviço é a nossa prioridade. A gente às vezes costuma falar, eu volto para o meu segundo tempo aqui para trazer mais informação, se a cidade deixar, né? Porque Sim. as coisas acontecem e a gente tem que trazer. Então, tudo isso para dizer assim, eu procuro ao máximo respeitar quem está do outro lado. Então, para quem gosta de esporte, vou trazer as informações o mais apuradas possível. Para você que não gosta, tentar te incluir na conversa de uma maneira que seja agradável para todos, mas ciente que, poxa, eu sou parte de um todo, entende? Sim. Então, mesmo quando eu estou ali na Ana Maria, o entretenimento ele tem uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Com certeza. Por quê? Porque às vezes a notícia é você. Às vezes o assunto é o que está ali na mesa que nós estamos comendo. O que eu achei do que eu estou comendo ali? Sim. Né? Tem esse espaço. Sim. E aí até para mim também é um exercício de falar, beleza, então nessa hora é pro Jodar se colocar de fato, entende? Sim. Então aí eu tenho que me permitir. Com certeza. Mais ser 100% eu. Mas no jornalismo, eu acho que assim, é consequência, Sim. entende? De um trabalho bem apurado, da informação correta, e aí a maneira como você vai apresentar é o seu jeito. Tem gente que vai ser mais contido, tem gente que vai ser mais sisudo, e não está errado, e é isso. E uma das coisas que você comentou, inclusive, foi que você transita pelo Bom Dia São Paulo, pelo Café com Ana Maria Braga, que com certeza é incrível. E, assim, como é para você transitar por todos esses programas e ter que mudar também o formato, né? O tom de voz, formatos tão diferentes, porque são programas que exigem um pouco mais de hard news e outro mais entretenimento. Como é para você administrar tantas programações? Então, Evelyn, era o que eu vinha falando, né? A essência é a mesma. Então, assim, não importa se eu sou, digamos, para algumas pessoas mais carismático, engraçado, o que for. Não importa. Assim, lógico, importa, mas
o fundamental do nosso trabalho é a informação estar correta, é a gente ter conhecimento ali, capacidade de transmitir essa informação de uma maneira inteligível para quem está do outro lado. O resto é como a gente vai embalar essa informação. Isso tem também um valor muito grande e cada produto ele pede, né, a gente chama de produto, mas assim, é mais um termo do dia a dia ali, mas cada jornal, cada programa, ele vai pedir algo de você, né? Sim. Então, assim, você está no Sport TV, você vai estar falando com um determinado público. Você está na Ana Maria, é outro. Então, eu acho que o que divide mesmo cada um é isso. Para quem você está falando? E você tem que ter consciência de quem é aquela pessoa que está ali do outro lado e tentar criar essa imagem na sua cabeça para poder melhorar essa comunicação. Sim. Então, quando eu estou lá na Ana Maria, eu estou ali para falar do esporte, mas eu estou também para ter uma conversa, para tomar um café com ela, que é uma pessoa que gosta de saber do ser humano que está sentado ali. Exatamente. Então, assim, é uma participação que acaba sendo também uma entrevista sempre, entendeu? Ela pergunta, e aí, como é que você está? Ela realmente quer saber, né, como estão as coisas em casa, e aí? Né, agora eu estou de férias e quem fez a participação do esporte, quem estava no meu lugar ali, foi o Edgar Alencar. E assim, eu falo o meu lugar, mas não é nem que assim, é meu lugar. Não, ali é uma vaga do esporte mesmo, né? É o momento do esporte. Aí era o Edgar Alencar, que é maravilhoso, uma das minhas referências, inclusive, um jornalista super experiente. E ela começou a entrevista com ele perguntando, tô sabendo, né, você é casado, tem um filho e tal. Ela queria saber dele. E aí ele comentou o que ele faz no café da manhã para a esposa, para o filho e tal. Então é diferente. A Sabina nunca me perguntaria, entendeu? Sim. Assim, do nada. E aí, como é que você tá aí? E aí, teve café da manhã. Teria que ter um contexto aquilo, sabe? Então, assim, a gente precisa ir ajustando essa modulação, a gente precisa ir entendendo com quem a gente está conversando, seja quem está te entrevistando, com quem você está falando aqui e para quem você está falando do outro lado. Tem que ter esse entendimento, mas eu insisto, tudo isso é o segundo passo. O primeiro e o mais importante é quais são as informações que você tem para dar, qual é o contexto que você tem que passar daquela notícia e essa é a base, isso é tudo. Assim, o resto é realmente secundário, porque a gente é jornalista e o que coloca a gente em qualquer posição é a nossa credibilidade. Isso é o que a gente tem. Sim. O que a gente fala transmite o que é a realidade ou o que a gente fala se encaixa em qualquer outro lugar, entendeu? É isso que faz a diferença. Então, eu fico muito feliz de conseguir achar essa modulação para diferentes lugares, para diferentes programas, mas eu não perco, e eu falo isso para você e também repito isso para mim mesmo constantemente. Assim, não se perdeu o foco de que o importante para a gente, que é jornalista, e eu sou jornalista, é a notícia, é a informação. Eu não estou indo lá para cantar, não estou indo lá para contar piada, para ser simpático, bem-humorado, eu estou indo lá para dar informação. Tudo isso é auxiliar e ajuda a gente a transmitir uma boa mensagem, mas o foco tem que ser a informação e a notícia. Com certeza. E assim, uma dúvida que normalmente os estudantes da Casper Libero ou estudantes que querem começar no jornalismo esportivo é que normalmente eles iniciam no esporte com um time em específico no coração, né? Um torcedor. Mas você, com certeza, mais que ninguém, tem que virar essa chave para o modo jornalista e manter a imparcialidade sem perder a paixão pelo futebol. E essa é uma parte, com certeza, muito importante. Com certeza você deve ter um time da sua preferência, mas você mantém a sua imparcialidade, apresentando com o mesmo carisma, com o mesmo respeito sobre todos os times, né? Uhum. Então, é uma parte que muitos alunos têm sobre como você tem essa habilidade, né, de tirar o seu esporte e falar sobre os outros com tanto respeito e imparcialidade. Olha, Evelyn, eu acho que isso vai de cada um, sabe?
de novo, você pode ser um jornalista corintiano e você pode se assumir como corintiano, né? Eu realmente não assumo meu time, eu falo que eu torço pro Santo André, que eu sou de Santo André e eu torço mesmo pro Santo André sem medo de ser feliz. Mas você pode ser um jornalista corintiano, contanto que as informações que você está passando, que nem eu disse, são bem apuradas, que aquilo que você está falando reflete uma realidade e você faz o seu trabalho de apurar com os dois lados e tudo mais, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que a gente vê cada vez mais jornalistas se destacando em canais específicos para um determinado time. Então, é um jornalista corintiano falando para corintianos, jornalista palmeirense falando para palmeirenses. Eu acho isso super legítimo. Sim. Acho até saudável. Do meu lado, especificamente, eu digo para você, se você preferir perguntar para mim, pô, você prefere ver o seu time do coração jogando um título super importante ali na cobertura, fazendo as entrevistas, vivendo aquilo, né, pertinho ali no campo, ou você prefere estar sentado em casa assistindo esse jogo com seu pai? Ó, são decisões, assim, da profissão. Pelo lado profissional, com certeza eu vou querer estar no campo. Agora, se eu estiver no campo, eu não vou viver a emoção de estar com o meu pai, de estar com, né, outros colegas que tenham o mesmo time. Eu não vou estar. Sim. E assim, porque essa é a minha característica. Tem colegas que estão ali trabalhando e conseguem ainda, pô, vivenciar dentro ali aquela alegria, saborear, né, o que está rolando. Eu, sinceramente, não consigo. Para mim é uma questão assim, eu tô ali, pô, tal time fez o gol, qual a pergunta que eu vou fazer, qual que é a relevância desse gol, quantos gols esse cara fez nesse jogo, no jogo passado, no campeonato. Então, assim, eu tô pensando em tanta coisa que não dá tempo de eu me emocionar. Sim. Não dá tempo de eu sentir a alegria, entendeu? Ou pior, já aconteceu, por exemplo, eu estar cobrindo algum jogo e eu já tenho, né, eu vou começar falando de tal coisa, aí a matéria vai para não sei onde, vai não sei o quê, pô, beleza, tá resolvido. Sim. Aí eu fico torcendo para que não saia mais gol naquele jogo. Pouco importa, se é o meu time que tá jogando e tá perdendo, continua assim, porque a minha matéria tá pronta. Que se sair um gol agora e o time virar, aí eu tenho que reescrever tudo, eu tenho que repensar, e eu vou ter que, já tá tudo bonitinho, eu já gravei a minha passagem, que é a hora que a gente aparece, né? Sim. Já tive uma ideia boa, eu não preciso, já tá resolvido o meu trabalho. O mais importante já foi. O mais importante já foi, aqui, pô, isso aqui vai ficar legal, e depois eu vou ter que ter uma outra ideia, eu vou ter que trazer uma outra referência. Então, assim, já me peguei nessa situação de eu estar ali no campo falando, cara, deixa esse time ganhando, mesmo que não seja o meu, e vamos nessa, entendeu? Mas esse é o meu jeito de ser, que nem eu te falei. A gente tem diferentes e acho isso bonito também, né? Por isso que, voltar, né, um pouquinho para outra resposta que eu te dei, né? Que eu acho que existem várias maneiras de se fazer o jornalismo e de trazer essa comunicação, né? A base tem que ser a mesma para todos, a informação correta, bem apurada, sim, mas a maneira como você vai transmitir isso, entendeu? Se você é um jornalista corintiano e você tá ali naquele canal que fala sobre o Corinthians, o enfoque do Corinthians, e você tá sofrendo, eu acho legítimo também, entende? Sim. Então, assim, não acho que exista uma única maneira de fazer, e é isso, assim, vamos abraçar também acho que a paixão do futebol, porque ela faz parte e acho saudável que a gente tenha essas sim, diferentes formas de se comunicar. É incrível porque o jornalismo é exatamente sobre isso, né? A gente vê que a gente tem que se adaptar também às emissoras, ao conteúdo que a gente quer transparecer. Então, é realmente essa forma da gente se adaptar à cultura, à política, ao esporte. Então, é super importante a gente estar prontos para o que der vier e pela emissora para realmente fazer um bom trabalho de passar a informação correta. E assim, eu também acho que você buscar aquilo que conversa com a sua essência, com né? certeza. Então eu sou um jornalista esportivo que consegue lidar bem com essa questão da paixão com o meu clube. Sim. Agora, a pessoa que é muito ligada naquele clube, que tem aquele amor que não consegue, é o que eu falei, pô, então faz um negócio específico para esse torcedor, porque você vai ter a capacidade de se conectar com ele também, Com certeza. de uma maneira mais direta, mais empática. Sim. Então, sabe, eu acho que para quem está começando, a gente tem que ter essa maleabilidade. A gente não pode eu quero ser isso, eu quero ser
o jornalista do Santos. Tá, mas talvez a vaga que surgiu é do Corinthians. Sim. E você vai lá, e você vai trabalhar, e você vai fazer, e você vai aprender. E você pode ir buscando essas referências para aos poucos você ir se encaixando. Mas a gente, acho que a gente é mais feliz e a gente trabalha melhor quando a gente está num lugar onde a gente se sente ali conectado. Sim, e assim, para finalizar o nosso programa, Jodar, a gente sabe que o jornalismo esportivo é uma das áreas mais concorridas no jornalismo e todos os dias é uma adaptação nova, mas claro, sem perder a essência. E a sua trajetória com certeza é muito inspiradora, porque no início você ouviu um não, mas se mostrou capaz. Então, o que você diria para um estudante de jornalismo atualmente na Casper Libero, que quer seguir no jornalismo esportivo ou em qualquer outra editoria, mas está ali buscando por uma trajetória tão incrível quanto a sua? Fico muito feliz com todos esses elogios aí pela minha trajetória. Mas, olha, o conselho que eu daria é o que a gente veio conversando ao longo da entrevista, sabe? Acho que você tem que saber lidar com um não. Você não pode ser teimoso nas suas ideias do que você planeja para você. E hoje em dia, mais ainda, acho que a comunicação é muito dinâmica. Então, assim, você tem que buscar ser cada vez a melhor versão profissional sua para que você consiga um espaço no mercado. Agora, que espaço é esse? Não sei dizer. Eu lembro, assim, quando eu comecei, também essa era uma ideia que eu carregava comigo, né? Que as pessoas falavam, mas, pô, jornalismo esportivo é muito difícil, né? Galvão Bueno tem um só. Aí eu falava assim, não, beleza, só tem uma vaga de Galvão, eu não sou dois, então dá para sonhar. Só que hoje em dia já não existe mais a vaga de Galvão. O Galvão passou, não tem mais essa figura, né? Onipresente, onipotente da narração esportiva como era o Galvão. E a gente não sabe se vai surgir outro, né? Então, assim, a gente não pode, acho que, colocar como meta um lugar onde eu quero chegar. Acho que a gente tem que colocar como meta o que a gente quer ser. Sim. Então, acho que essa busca, pelo menos para mim, assim, hoje, no ponto que eu estou da minha carreira, esse é o combustível que me move. Eu não estou olhando para onde eu vou, e sim o trabalho que eu estou fazendo, onde eu posso melhorar o que eu estou fazendo, onde eu posso me aprimorar. E aí, fazendo isso, e tentando ir me encaixando onde eu acho que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais à vontade, né, para fazer aquele tipo de comunicação, eu vou estar feliz. E acho que esse é o conselho que eu dou para todos. E acho que a galera mais nova vem no momento... E vai de perfil, mas eu olhando com a minha visão, a maneira como eu sou, eu acho que é mais difícil. Porque você tem uma pluralidade de canais, de veículos, então o seu caminho para conseguir se estabelecer na profissão, ele é mais amplo, ele é mais aberto, entendeu? Então você pode ser um youtuber de sucesso, um instagrammer, um tiktoker, um jornalista de uma TV convencional, você pode ser um twitteiro, entendeu? E você pode ganhar a vida com de qualquer uma dessas formas. E aí, para onde você vai? Eu acho isso, cara, eu acho uma loucura, assim, eu acho que deve ser enlouquecedor, entendeu? Eu, quando eu entrei, assim, o sonho do pessoal era trabalhar numa revista, trabalhar num canal, né, de TV, então, na rádio, então era uma coisa mais ali palpável. Eu acho que hoje são tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, todas elas menos concretas, sabe? Sim. Então, eu acho muito desafiador esse momento, né, olhando de fora, assim. Mas o que eu digo vá, se jogue, faça o seu trabalho, vai tomar muito não, vai fazer o canal ali, não vai ter view, sabe? Mas você vai estar falando pra ninguém, fica aquela sensação ruim, porque o não é isso também. O não é tipo, não vou te ver. Com certeza. Né? Mas assim, é na persistência, ver, pô, por que as pessoas não estão me assistindo, o que está faltando, como é que eu posso melhorar essa minha comunicação, né? Pô, eu estou dando a informação correta, eu estou apurando, né, a notícia direitinho, por que não estão me vendo? Aí, pô, não, então, será que eu tenho que mudar o meu cenário? Será que é o meu jeito de falar? Sabe? Será que eu tenho que tentar numa outra mídia? Será que se eu fizer escrito? Será que se eu fizer o corte? Enfim, mas você tem que tentar. Tem que tentar, é difícil, acho que também tem um outro elemento aí, não querendo me estender muito, mas que eu também, é uma maneira de abraçar a galera que está começando,
que é muito difícil, cara, você faz o seu canal, mas você não está num contexto de uma redação. Você não tem alguém mais experiente para te dar um toque, para falar, pô, mas isso aqui você falou, isso aqui é bobagem, porque isso aqui é assim, assim, assado. Você sozinho no seu quarto. Como é que você vai buscar essa referência? Então isso é muito difícil. Aí tem que buscar se jogar, ouvir quem veio antes, não porque essas pessoas têm um conhecimento maior. É para você poder ouvir e filtrar também aquilo ali, né? Porque a gente é feito disso, sabe? Você vai, nem que seja para você ouvir, você fala, não, isso aí tá ultrapassado, isso que ele tá falando é bobagem. Mas eu tô ouvindo o que aquela pessoa mais experiente tá falando, sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa abertura de ir atrás, de fazer, de tomar o não e ir melhorando. Acho muito desafiador esse momento para os mais jovens, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de um desafio, para quem curte esse combustível, é um momento muito rico, porque realmente você pode se destacar de um sem número de formas. Não é exatamente o que a gente está falando aqui, não é jornalismo, mas é igual os caras lá que fazem a dublagem dos jogadores em campo. Com certeza. Sabe? Sim. Então, assim, é um negócio que é uma ideia, às vezes, que você tem ali, que um negócio que viraliza, não sei, se pagam fazendo isso, não sei. Mas, assim, às vezes a sua ideia é trazer ali um olhar diferente que você nunca conseguiria se você tivesse que fazer todo o caminho. Não, eu vou começar numa reportagem, vou para a edição, e aí eu tenho que depender de aprovação de A, B ou C para poder botar essa ideia no mundo. Hoje em dia não, hoje em dia você vai lá e você faz, né? É sobre se adaptar também aos veículos, às formas que estão mais presentes, né, da comunicação, e mostrar o melhor também. Às vezes a gente não sabe, não nasce sabendo tudo, então a gente busca passar por todos os estágios possíveis para a gente aprender e desenvolver essas habilidades que um jornalista como você aprendeu ao longo do seu estágio na Globo, ao longo da faculdade, nos veículos da Revista Esquinas, na Rádio Gazeta, se desenvolvendo mesmo e buscando o novo, né? É isso, e às vezes o caminho é a tentativa e erro, né? Exatamente. Nem sempre a gente vai ter alguém, ainda mais nesse contexto todo que a gente falou agora, né, do fim das redações, ou de cada vez menos redações, você não vai ter alguém para te falar, não faz isso que isso aqui vai dar problema. Às vezes você vai ter que fazer, viver aquele problema e falar, tá, já entendi que não é esse o caminho. Com certeza. Então, assim, o meu forte abraço aí para os jovens que estão nessa luta, jovens jornalistas, mas existe um caminho, aceitem cada não que vocês receberem como parte dessa construção e o futuro ele é isso aí, é um mistério, é igual um jogo de futebol. A gente não sabe quanto vai terminar o placar, mas a gente tem que buscar jogar o melhor que a gente pode. E melhorar, né? Bom, Gildar, muito obrigada por ter topado compartilhar sua trajetória para nós e, de verdade, nós estamos honrados em recebê-lo novamente aqui na Casper e é isso, muito obrigada. E eu que agradeço, Evelyn, obrigado, eu gosto muito de falar sobre isso, às vezes fico viajando na maionese, com grandes reflexões, espero que tenha contribuído aí. Com certeza, suas palavras vão incentivar e já incentivam muitos alunos aqui da Casper e todos que estão iniciando nesse mundo do jornalismo esportivo e do jornalismo em si. Que bom, obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigada. E se você curtiu assistir um pouco da trajetória do Alessandro Jodar, pode seguir eles nas redes sociais, que vai estar aí embaixo. E muito obrigada por ter assistido e até o próximo programa. Tchau, tchau.